pets, tudo bom? Como vocês estão? Eu tô vindo com um quadro novo chamado Na Real com a Bia, porque eu gosto muito de família real. E aí eu decidi falar da família real com vocês. Mas eu acho que é muito importante eu deixar claro que eu não sou historiadora, eu não sou uma estudiosa da família real, eu sou no máximo uma entusiasta que gosta muito do rolê da família real britânica. E não todas as famílias reais do universo, até porque de Marte eu tô bem por fora. E aí eu quis vir falar com vocês e contar um pouco do que eu sei, ou do que eu pesquiso e tal. E vir conversar com vocês e contar de um jeito um pouco mais bate-papo, sabe? Não vou falar nem descontraído, porque não tem como ser descontraído falando 30 bilhões de nomes em alemão e um acontecimento histórico de guerra, sabe? E aí eu queria contar pra vocês algumas das coisas que eu sei ou que eu pesquisei sobre a família real. Que eu acho que é um conhecimento inútil, que não vai acrescentar em nada na vida de vocês, mas vocês podem soltar uma informação aleatória no meio do dia para alguém que não estava esperando. E se eu posso trazer essa informação para vocês, por que não? E basicamente, se você conhecer a história da família real, você já tem spoiler da próxima temporada de The Crown, porque é baseado, né, na história. Enfim, eu pensei em trazer este quadro para vocês. Me digam se vocês gostam. Eu particularmente escuto vários vídeos sobre família real, fico escutando várias paradas. Esse eu estou fazendo baseado no documentário que tem na Netflix que se chama The Royal House of Windsor. Então se você ver no documentário vai falar, nossa, mas a Bia falou isso aqui tudo, hein? É, porque eu tô pegando de lá. Tô fazendo os meus roteiros em cima daquele documentário mesmo. E vou falar no início de todo o vídeo, porque vocês vão ver o documentário depois e falar, olha, isso mesmo que a Bia falou. Só que neste documentário ele é muito maneiro porque ele é com imagens de gravações reais e historiadores comentando. Então, se vocês tiverem um tempo de exposição, vejam. São episódios longos de 1 hora, mas acho que tem uns 10 episódios só. E o primeiro vídeo, o vídeo de hoje, vai ser explicando e contando pra vocês por que a família real trocou de nome. Pera, mas tinha outro nome? Tinha. Antes de se chamar Windsor, a família real se chamava... Vou ler na minha colinha, isso aqui é minha colinha. Saxe-Coburg-Gotha. Nome fácil, né? A família real britânica tinha este nome super simples, que eu não vou ficar repetindo toda hora, vou chamar de Gotha. É o apelido carinhoso deste nome gigantesco. E eles mudaram pra Windsor. Bia, por que eles mudaram? Pra galera que não tem paciência de ver um vídeo de 15, 20 minutos explicando isso, eu vou resumir em um tweet pra vocês poderem ir embora. Mudaram porque era um nome alemão e todo mundo na Inglaterra, durante a Primeira Guerra Mundial, estava odiando os alemães? Plural de alemão? Alemães. Estavam odiando os alemães e aí eles trocaram pra Windsor. Pra todo mundo que quer ouvir a história completa, vamos lá, segura na minha mão e eu vou contar pra vocês todo o rolê que aconteceu pra chegar nessa mudança. Então vamos lá. O primeiro rolê que a gente precisa entender é que a família real mudou de nome lá no avô da Betinha, que era o George V. O avô da Betinha, a querida que a gente chama agora, que viveu 5.000 anos, o avô dela se chamava George V e era casado com a Rainha Mary. Temos esse contexto aqui? Beleza, temos esse contexto aqui. O que estava rolando neste período aí? Enquanto ele era monarca, lá com seus 49 anos de idade, ele estava rolando a Primeira Guerra Mundial. Caraca, quanto tempo atrás? Gente, foi só o avô de Betinha. Deve ser umas 5 gerações nossa, mas de Betinha é só o avô. Esse George V, ele era descrito como chato. Ai, Bia, não, chato mesmo. O historiador que contou da vida dele falou que os primeiros 20 anos da vida dele, ele só soube caçar fazão e colar selo. Eu, particularmente, seria uma grande amiga de um cara desse. Não pela parte de caçar o fazão, porque eu não gosto muito desse negócio de caça. Mas colar selo é algo que eu ia gostar de fazer. Então não tô falando mal de Sr. George V. Estou apenas dizendo que ser chato, eu tô nesse time aí. Ele era chato, mas pra frente a gente vai entender que ele ser chato foi importante no rolê todo da Inglaterra. Ele era metódico, ele era aristocrata, ele era o carinha certinho, ele não vivia grandes emoções. Isso no final deu certo. Mas deixa eu chegar no final e explicar direito. Pra gente entender por que a família real britânica precisou trocar de nome durante a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender o que estava rolando ali na Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. O que estava rolando ali é que os ingleses estavam crescendo um ódio muito grande pelos alemães. Tinha alemão na cidade? Nesse documentário vocês vão ver a neta de um cara que tinha uma loja
com o nome alemão dele na sacada, assim, da frente, né? Tinha o nome da família. E a galera da Inglaterra tava muito brava com os alemães. Então tacaram pedra, foda-se que a família deles estavam dentro, criança, esposa e tal. Tacaram pedra nas lojas, destruíram tudo e tal. Então o clima tava muito, muito tenso. E os ingleses estavam muito à flor da pele, afinal tava todo mundo indo pra guerra e tava morrendo. Morreu mais de 1 milhão de pessoas durante essa guerra na Grã-Bretanha. Lá por 1916, muita gente tava morrendo. E aí se tornou obrigatório fazer parte do exército inglês. E rolou uma batalha chamada Batalha de Somme, que muita gente morreu, muita gente morreu. E a população já tava ficando cansada, tava ficando agoniada, já tava ficando com a flor da pele, porque puta que pariu, todo mundo tá morrendo, e que caralho a gente tá fazendo? Sabe, nossa família real é alemã. Teve um trecho do documentário que eu adorei, que falaram assim que o rei George, ele era forasteiro e sem imaginação. Aí a revolta dele foi assim, eu não sou forasteiro. Colega, sem imaginação não te ofende, não. Mas ele era, assim. A real é que ele era. O George V, ele era filho de alemão e dinamarquês. A mãe dele era dinamarquesa e por parte do pai a galera era da rainha Victoria, que ela era alemã e o esposo dela também, o Albert, também era alemão. Então ele veio de uma família alemã, casou com o dinamarquês e tinha nada de inglês nele. E a esposa dele, a rainha Mary, também era alemã, tanto que ela falava com sotaque. Então eram 2 alemães governando a Inglaterra. E aí a galera ficava tipo, tudo bom, querido, vocês nem têm nosso nome, é todo mundo alemão aqui e tal. Gente, e aí um parênteses da rainha Vitória com o príncipe Albert é que eles deram um jeito de casar os filhos dele com todo mundo da realeza europeia. No naipe de, tipo, eles tinham 9 filhos, 8 casaram com outros reis, monarcas da Europa e tal. Então, assim, Vitória fez filho pra caramba e espalhou a galera pra garantir o sangue dela na nobreza europeia pra sempre. Vocês entenderam como é que tava o rolê ali? É isso. A Inglaterra já tava nesse clima super duper tenso, né? E aí você pensa assim, nossa, caramba, eles têm um nome alemão, todo mundo odiando os alemães, e a família real britânica é alemã. Eles vão ter que trocar de nome? Não, rolou um negocinho a mais aqui, que foi muito marcante, que foi em 13 de junho de 1917, Londres foi bombardeada com 14 bombas, que nessas bombas tinham escrito Gotha, que era o sobrenome da família real britânica, né? Era um sobrenome alemão. Mas também era o nome daquelas bombas. E teve 14 bombas caindo em Londres com o nome da família real britânica. Tipo assim, eles precisavam muito mudar esse nome. Eles já estavam no processo de mudar, eles já estavam pensando em mudar este nome, mas, tipo, no dia que caiu, o cara que pensou no novo nome, ele teve o insight nesse dia. Já vou explicar esse cara aí. Morreu nesse dia em Londres 162 pessoas. Mas sabe quando a gente conta uma história assim, ah, esse é Felipe, a gente gosta do Felipe, Felipe acorda todo dia de manhã, vai pra escola, almoça, não sei o que, tanana, você pega o carinho pelo Felipe e aí depois fala, e Felipe estava entre 662 mortes. É mais ou menos isso que rolou, porque uma dessas bombas caiu numa escola e matou 18 crianças. Nesse documentário que eu falei, que eu me inspirei para escrever esse roteiro, eles começam com relatos das crianças que estavam nessa escola. E eram crianças pequenas, 6, 7 anos, sabe? Então, tipo, isso saiu nos noticiários, na TV, e isso mexeu muito com a população. Então, eles ficaram ainda mais empolvorosos. Então, a família real precisava muito trocar esse nome. Vocês estão entendendo o clima, eu não preciso mais explicar muito mais deste clima, certo? Tem algumas outras coisas que estavam rolando ao mesmo tempo, porque você sabe que as coisas nunca acontecem uma coisa de cada vez, né? Nunca é essa desgraça, essa desgraça, essa desgraça, vem tudo em bando. Tava rolando, enquanto isso, na Rússia, com o Tsar, o Nicolas II, aquela parada da história da Anastácia. Vocês viram os filmes? Então, que morre todo mundo, a Anastácia foge. A Anastácia não fugiu. E aí, o Tsar era assim com Jorge V. Eles eram brother muito, assim. Tem fotinho deles, um com a roupa do outro, sabe? Tipo, o Jorge vestido de Czar, o Czar vestido de George. Depois vocês fizeram um vídeo só dos dois. Eles eram muito brother e eles eram muito parecidos. O Czar chegou a pedir asilo pro George, na Inglaterra. E o George, a princípio, ia dar, mas por causa de todas essas tensões, ele negou. Quem culpou o primeiro-ministro? Culpou. Pra vocês verem quão nervoso ele tava com essa história de como a população ia ver essa recepção dos russos ali, sabe? De quão tenso tava esse negócio com a monarquia. Agora entra um cara muito importante nessa história. Ele se chama Lord Stamfordham. Algo assim, provavelmente não é essa pronúncia, mas a gente vai chamar ele assim mesmo. Ele era o conselheiro do George V. Ele era mega, super, duper fiel.
tá? Ele era muito sagaz, muito inteligente, e ele dava uns insights, assim, pro George V. Aí que eu falei assim, é muito interessante ele não ser um grande líder, ou ele não ser muito, eu sou o cara da frente, que toma as decisões e tal, porque ele ouviu muito esse conselheiro. E esse conselheiro era muito sagaz. Se ele fosse um cara muito que batia o pé, eu faço tudo sozinho e tal, nananã, talvez ele tivesse fudido um pouco. Mas ouvindo esse cara e seguindo o conselho dos outros, assim, ele conseguiu sobreviver. Porque esse cara veio falando as coisas de tipo, olha, a classe operária não tá gostando, tá todo mundo se rebelando contra as monarquias, a nossa monarquia não vai aguentar muito tempo, a gente tem que se reinventar, a gente tem que trocar de nome. Essas ideias vieram todas desse Lorde Stanfordham. E foi até esse Lord Stanfordham que mandou as cartas pro secretário das Relações Exteriores, meio que dizendo assim, olha, a gente tava pensando antes em dar asilo pro Czar, mas talvez é melhor, não sei isso aí não. Ele que foi jogando essas indiretinhas, porque a princípio eles tinham achado que era uma boa ideia a diplomacia aceitar esse Czar ali. Mas quando ele foi recebendo as cartas, ele tinha vários informantes pelo país, ele foi recebendo cartas dizendo, ó, tá fudendo pra cá, aqui a galera tá se rebelando contra a monarquia, que a galera não tá gostando nem um pouco da ideia do Czar vir pra cá e tal, e blá blá blá. Ele foi colocando essa ideia na cabeça do George V, e aí o George mandou ele escrever cartas pro secretário das Relações Exteriores, falando que melhor não. Não sei se vocês entendem como funciona a política da Inglaterra, que é assim, o rei é meio que uma figura decorativa. Quem manda é o primeiro-ministro e tal. Mas, nessas cartas, deixava muito claro, e a gente vê isso nesse documentário que eu tô citando, que foi minha fonte, porque ele fala que essas cartas hoje estão à disposição nos arquivos do parlamento, as pessoas podem ver essas cartas. Ficava muito claro que é tipo assim, não tô mandando, mas é isso que eu quero que aconteça por parte do rei. E teoricamente ele não teria esse poder. Mas foi o que aconteceu. Já que tinha acabado de rolar a Revolução Russa, sabe? Ele não queria que rolasse o mesmo rolê com ele. Tinham tirado a família russa do poder, ele não queria que tirassem a família britânica, e isso ia ficar muito mais sensível se a família russa viesse pra lá, meio que tipo, nossa, você só protege os nobres, sabe? Você é mesmo alemão, você não é muito inglês. Ia rolar um sentimento meio assim. Essa decisão do George define muito bem o que é a família real britânica. Que eles são pé no chão, eles são realistas, eles são frios. Sabe quando chega a ser um pouco cruel? Essa foi a definição que uma das historiadoras deu quando definiu essa decisão do George V. Chega a ser um pouco cruel. Mas eles precisavam sobreviver. E se para eles precisarem sobreviver, eles tivessem que deixar o czar russo, que era brother dele, o Nicholas era brother dele, morrer, tanto que ele escreve cartas como Nick, serei para sempre seu companheiro, não sei o que, tananã. Ele deixou morrer para garantir o dele. Isso é a família real britânica, tá, galera? Vocês vão começar a entender que para eles se manterem como eles estão até hoje, eles abriram mão de muita coisa. E isso, às vezes, não foi muito bacana. Eis que, de novo, o Lord Stanford... vamos dar um apelido pra ele de Tantan, gente? Este Lord veio com ideias boas pra caramba de reinventar a família real. Ele tava recebendo uns feedbacks de que a classe operária não tava curtindo o rolê da família real britânica. Aí lá em 1917, nessa mesma época que rolou os bombardeios, ele pensou que ele tinha que mudar a estratégia da família real britânica se ela quisesse sobreviver. A família real britânica não podia mais ser uma autoridade simbólica. Nas palavras dele, e quotarei, a família real britânica tinha que ser um bem poderoso e vivo, que afeta os interesses e bem-estar social de todas as classes. Basicamente o que ele estava dizendo é, se a gente depender só da aristocracia e da classe média, a gente tá fudido. Eles precisavam, era do amor e da aceitação do povão, da classe mais baixa. Porque na realidade essa é a quantidade, tá ligado? Se quisesse tirar eles do poder, o povão ia pra rua e ia foder com eles. Não tinha aristocracia, meia dúzia de aristocrata que ia segurar eles, não. Não foi com essas palavras que foi dito? Não foi. Mas é mais ou menos essa ideia aí. Eles tinham que conseguir a aceitação e o amor do povo. Então, uma parte disso seria trocar o nome. Lembra que eu falei que alguém ia dar a ideia da troca do nome? Foi o Stanfordham. Ele não só deu a ideia de que tinha que mudar a postura, de que tinha que mudar o nome, ele incentivou o rei George e a rainha Mary a irem para as ruas e se encontrar com o povo. Antes, os monarcas britânicos não faziam isso.
era monarca, ficava lá no seu trono de ouro enquanto o povo tava aqui se fudendo. Ele falou, não, galera, vamos pra rua, vamos encontrar esse povo. Eles começaram a ir em fábrica, eles começaram a ir na casa do povão, em mina de carvão. Eles começaram a visitar o povo pra ver onde eles estavam, conversar pessoalmente com o povo. E nesse documentário você vai ver filmagens deles indo no meio da galera mesmo. Tipo, eles com aquelas roupas super pomposas e o pessoal meio sem saber, meio... não tinha muita aquela etiqueta real que hoje em dia a gente tem. Sabe, tipo, é vossa majestade, tem que se curvar, não sei o quê. Você vê a galera meio batendo no ombro do George, ei, Georgião, sabe? Tipo, próximo demais, dando um oi pra galera, sabe? Tipo, era uma parada meio, vamos ter que afinar esse protocolo aí. Hoje em dia já não é muito assim, não. E o filho mais velho deles, o príncipe David, se vocês quiserem também, depois eu gravo um vídeo só falando do Príncipe David e o Bart, que eram os dois filhos do George V. O Príncipe David é aquele, esse aí a gente já vê em The Crown, quem viu The Crown sabe quem é. Ele virou o Edward VIII, foi aquele que abriu mão do trono pra poder se casar com uma moça que já era divorciada. E ele abriu mão, foi exilado na França e tal. Ele aparece em The Crown, ele aparece no Discurso do Rei. E Bertie, que é o segundo irmão, que é o filme Discurso do Rei é o pai de Betinha. Então a gente tá quase chegando lá em Betinha. A gente tá numa geração pertinho. Tanto David quanto Bart, eles serviram ao exército, né? Não era o exército, marinha, alguma coisa assim, eu não lembro direito o que eles estavam servindo. Mas eles ajudaram a melhorar a imagem da família para o povo inglês. Afinal, os filhos do monarca estavam no exército e eles apareciam nesses jornais que eram pelo cinema. Eu não sei como funcionava direito, mas as pessoas iam pro cinema para ver as notícias, sabe? E aí eles apareciam. E esse David, ele era popular e ele era carismático, ele era tipo a Lady Di da geração deles, assim. Ele era muito, muito simpático, sabe? Então ele ajudou muito a cativar a simpatia da galera pra família real britânica. Estamos avançando na história, vocês estão acompanhando todo o raciocínio, todo o clima de tensão que estava formando. Quando caiu as bombas, eles já estavam no processo de trocar de nome, mas parece que um insight do Lord Stanfordham veio justamente nesse dia, porque estava um tempo que eles estavam debatendo algumas sugestões. Por exemplo, a primeira sugestão foi Tudor, e aí eles recusaram. Tudor lembrava Henrique VIII e Bloody Mary. Bloody Mary não é uma boa lembrança pra ninguém, né, meu anjo? A moça era sanguinária, a moça não era simpática. Não vamos voltar pra Tudor. Aí sugeriram Tudor e Stuart. Bom, já tinham descartado Tudor, e o Stuart foi um cara que foi decapitado e foi o último cara que tinha sido destronado. Então, assim, péssimas lembranças. Então não vai ser Tudor, não vai ser Stuart. O outro nome que sugeriram foi Fitzroy. Mas Fitzroy era muito estrangeiro e eu não sei qual é a relação, mas falou no documentário também fala que tinha algum quê de bastardo. Eu não sei direito essa história do bastardo de Fitzroy. Mas foi descartado também, moral da história. E aí, eis que no dia do bombardeio, Stanfordham veio com a brilhante ideia de chamar de Windsor. Windsor é o nome do castelo onde eles moram, o castelo de Windsor. E o Windsor remete à segurança, à fortaleza, tá no centro ali da Inglaterra, tem aqueles campos verdejantes, sabe? Aconchego, tem todo um negócio que eles se identificam, assim. A historiadora que comenta sobre essa escolha fala que lembra chá e bolo. Não sei como o Windsor pode lembrar chá e bolo, mas essa é a sensação que passou pro povo inglês. Então, tipo, foi right on the cocoro, sabe? Tipo, acertou bem no soft spot da galera. Então, Windsor era perfeito. E essa escolha foi do conselheiro do rei. Ele escolheu o nome da próxima dinastia da família real britânica. O primeiro-ministro mandou uma carta pra ele dizendo que tava com inveja. Amor, o recalque bateu aqui porque puta que pariu quantas pessoas na história fez isso. Não foi com essas palavras? Claro que não, mas seria incrível se fosse. Isso começou a refletir no povo. As cartas que antes esse conselheiro tava recebendo dizendo assim, monarquia tem que se fuder, a gente não gosta dessa galera da monarquia, quem quer rei é o caralho. Agora tava recebendo, olha que legal, eles trocaram o nome por nossa causa. Olha como eles são mais britânicos agora. A gente gosta dessa família real britânica. O povo começou a gostar da família real, então ajudou. Tanto que a Primeira Guerra Mundial acabou em 11 de novembro de 1918. No final da Primeira Guerra Mundial, 9 monarquias caíram. 9 monarquias terminaram ao final da Primeira Guerra Mundial. E os britânicos terminaram a Primeira Guerra Mundial sendo Opa, alguém foi aplaudido pra caramba na sacada do castelo. Sabe quando a família real vai pra sacada e o povo tá lá embaixo? Uau!
Foi isso que aconteceu ao final da Primeira Guerra Mundial. Enquanto 9 monarquias caíram, eles foram aplaudidos. Porque eles se reinventaram, eles tiveram o tato de mudar o modus operandi dele durante uma guerra para que o povo não odiasse eles como estavam odiando as outras monarquias. Eles tiveram o tato de começar a sair mais na rua, eles tiveram o tato de mudar o nome, eles tiveram o tato de se reinventar durante uma guerra para que eles continuassem existindo. Enquanto as outras monarquias foram arrogantes e acharam que por eles estarem sempre lá, eles iam continuar sempre lá e perderam os tronos. E é por isso que no documentário alguns historiadores falam que esse lado meio sonso, meio chato do George V salvou eles, porque se ele fosse arrogante e tivesse batido o pé em manter as coisas como sempre foram, achando que o sangue real deles ia segurar eles, se ele tivesse batido esse pé, talvez eles não tivessem aguentado a Primeira Guerra Mundial. Mas como ele ouviu tanta gente, como conselheiro, primeiro-ministro e tal, e se propôs a mudar, porque ele não era tão arrogante, eles conseguiram aguentar a Primeira Guerra Mundial. E a partir do George V, a família real britânica se chama Windsor, e eles se chamam Windsor até hoje. E é isso, gente. Gostaram do Momento Historinha? Querem ver mais? Querem que eu continue? Eu tenho muito mais coisas pra contar. Afinal, isso foi sobre o avô de Betinha. Nós temos o tio de Betinha, o pai de Betinha, nós temos Betinha, nós temos as tretas da irmã de Betinha, nós temos William, nós temos Harry, nós temos Lady Di, nós temos Charlie. A família real britânica rende muita coisa, muita coisa. E não só fofoca, tem essas paradas meio históricas, assim. Eu espero que não tenha sido chato ouvir todo esse conteúdo, porque é um conteúdo um pouco mais histórico do que fofoca. Não tô falando aqui, George pegou a vadia que tava indo dormir ali, não sei o que, tananã. Não falei que ele teve 53 amantes e traía a Rainha Mary. Não falei isso, eu vim trazer a parte mais histórica. Então eu espero que vocês tenham se divertido com isso, tá? Se vocês quiserem, eu continuo. Eu posso trazer mais sobre o Czar. Eu posso trazer mais sobre a Rainha Vitória. Eu posso trazer mais sobre David e Bertie. Eu posso trazer mais seguindo a história. Mas me contem o que vocês acharam, tá legal? Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau. Não esquece de seguir todas as redes sociais e deixar um comentário. Tchau!